E aí, meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Criador esteja com cada um de vocês aí, tudo tranquilo? Estamos aqui no final de semana, abençoado aí, sabadão, para a gente compartilhar algo interessante aqui da parte de Deus, né? Antes de tudo, eu quero agradecer os amigos, colegas aí que sempre têm inscrito ali no canal que eu fiz ali no YouTube, PR Carlinhos Oliveira. Você entra lá, tem bastante vídeos interessantes. Eu quero agradecer a todos vocês aí que têm assistido os vídeos, que têm me mandado mensagem aí para me apoiando aí, falando que tá bastante legal aí esses vídeos aí. Como eu sempre falo, amigos, eu não tô aqui pregando placa de igreja. Eu falo aqui um pouco de história, falo um pouco daquilo que a Bíblia diz. E eu quero agradecer os nossos irmãos da Assembleia de Deus que me convidaram ontem para estar trazendo uma ministração ali. E foi muito bom, né? Me senti muito honrado com esse convite que eles fizeram, né? Quero mandar uma boa noite pro meu amigo Ed. Paz de Deus, meu irmão. Muito bom te ver aí, nem que seja de longe aí. Que o Criador continue te abençoando, meu amigo. Irmãos, é o seguinte, eu vou estar compartilhando algo com vocês hoje aqui, bastante interessante. Eu quero até ser rápido. Vou ver se eu consigo aqui ser rápido para falar de um tema bastante legal. Tá lá no livro de Mateus, né? Eu sei que vocês têm a Bíblia Sagrada na casa de vocês, eu tenho certeza que vocês não deixam ela aberta no Salmo 91. Eu sei que vocês leem ela, né? Eu quero falar hoje no livro de Mateus, capítulo 1, no versículo 23. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Beleza? Ele diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Beleza, irmãos? Então, fique comigo aí que hoje você vai ver muita coisa interessante aqui, bacana para os nossos corações. Irmãos, eu vou contextualizar aqui o livro de Mateus. Quando nós pegamos o livro de Mateus, meus irmãos, ele fala sobre a história de Jesus, ele fala sobre os apóstolos, ele fala sobre a nova aliança, ele fala sobre as promessas, ele fala sobre o evangelho do reino. No capítulo 1, meus queridos, você pode ver aí que fala sobre as genealogias, que foram as gerações de Jesus Cristo. Se você pegar, amigos, aí no livro de Mateus, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, ele começa a mostrar para mim e para você sobre desde Abraão até Jessé. E se você ver do verso 18, do verso 6, desculpa, ao verso 16, ele fala de Jessé e até Cristo, que foi a 14ª geração. E do versículo 18 ao versículo 25, ele nos ensina acerca do nascimento de Jesus Cristo. Mas o tema, meus queridos, que eu quero falar com você nessa noite, que eu sei que você está em casa, tranquilo, aí, dá para assistir aí essa live comigo, é o versículo 23, que foi esse que eu acabei de ler para vocês, que eu vou ler aqui novamente, que ele fala: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão pelo seu nome Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Meus queridos, a palavra Emanuel, ela é dividida em 3 etapas. Em, que quer dizer dentro, Men, que quer dizer homem, e El, que quer dizer Deus. Juntando todos esses nomes, significa Deus dentro do barro. Olha que legal, interessante, né? Eu vou repetir para você para ficar bem cravado aí na sua memória. Em significa dentro, Men significa homem e El significa Deus. Então, Emanuel significa Deus dentro do barro. Irmãos, eu vou fazer aqui um panorama bíblico rápido do Velho Testamento até Jesus, tá? Vou ser bem rápido aqui para fazer essa breve resumo para vocês aqui entender. Desde Gênesis, meus irmãos, quando nós pegamos as Escrituras Sagradas, nós temos a companhia do Eterno em nossa vida, que quer dizer Deus conosco. Então, logo após a criação,
Tudo que o Pai fez, ele começou a fazer ali o dia, começou a fazer a noite, começou a fazer o firmamento das águas, as vegetações, os luminares, as aves, os peixes, os animais. Deus faz o que no sétimo dia, galera? Ele dá uma paradinha para descanso. Para quê? Para contemplar toda essa obra-prima a qual ele ia e qual ele estava literalmente realizando. Se você pegar a Bíblia, meus queridos, Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7 e o versículo 22, o Criador faz a obra mais linda de todos os seus pensamentos. Qual que foi essa obra mais linda que Deus fez? Foi eu e foi você. Foi o homem e foi a mulher. Então, desde o Gênesis, Deus ele sempre vinha falar com Adão, literalmente mostrando que ele era presente na sua vida e literalmente na vida da sua esposa. Olha só para você ver que interessante. Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, o que fala, meus irmãos? Diz que Deus ele fazia o quê? Ele passeava no jardim na viração do dia, não é verdade? Na sua Bíblia está escrito isso aí, né? Gênesis 3, versículo 8, fala que Deus ele passeava no jardim na viração do dia. O que isso nos ensina? É que Deus que vem à procura do homem e não o homem que vai à procura de Deus. Vocês entenderam? Então Deus, nessa virada do dia, quando ele passeava no jardim, ele vem até a procura do homem. Não é o homem que vai até a procura de Deus nesse contexto aqui. Mas quando você pega lá em Apocalipse 3, versículo 20, galera, o que fala? É um texto bastante conhecido de várias pessoas. Eu creio que eu falei aqui, de repente você já sintonizou e falou, Carlinhos, eu sei qual que é esse versículo. Mas eu vou ler aqui para alguns irmãos aqui. Apocalipse 3, galera, capítulo 20, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com a sua casa e ele comigo. Isso está em Apocalipse 3, versículo 20. Mas sabe o que me chama a atenção aqui, irmãos? É que não adianta Jesus bater e a gente até ouvir a voz dele, mas a gente muitas das vezes não abre a porta para ele entrar. Não é verdade? Então não adianta Jesus bater, Jesus ele bate na porta. Aqui eu vou fazer uma analogia desta porta com o nosso coração, porque o contexto de Apocalipse 3 é totalmente diferente do que eu estou trazendo esse paralelismo de eis que estou à porta e bato. Então quantas vezes Jesus ele tem batido na porta do seu coração? Como batia na porta do meu coração lá atrás, antes de eu entregar a minha vida para Jesus, antes de eu ter um relacionamento com Ele e conhecer Ele. Então, irmãos, não adianta Jesus bater e a gente só ouvir a voz. Precisa do quê? De abrir o coração. Precisa de abrir a nossa vida para que Deus possa entrar literalmente e mudar a nossa história. Estão entendendo, irmãos? Porque assim, todas as pessoas, se você falar aí, quem quer ser salvo? Todo mundo quer ser salvo, não é verdade? Todo mundo vai querer um dia se encontrar com Cristo lá no céu, se encontrar com Deus, se encontrar com seus familiares, filhos, amigos. Vão querer. Todo mundo vai querer a salvação. Se você chegar para qualquer pessoa, para você mesmo aqui, eu falar, irmão, você prefere o céu ou o inferno? Automaticamente, você que é uma pessoa esperta, você vai falar, claro que é o céu, né, Carlinhos? Com certeza, meus irmãos. Mas por que muitas pessoas estão sofrendo? Muitas pessoas literalmente estão padecendo, famílias passando momentos difíceis, justamente porque Jesus está batendo na porta do coração e literalmente essas pessoas têm até escutado a voz, mas têm literalmente trancado a porta e deixado Jesus do lado de fora. Aí fica difícil, irmãos, fica muito difícil, porque lá em Efésios, no capítulo 6, ele fala que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas a nossa luta é contra principados, potestade e dominadores. Então a nossa luta ela é gigantesca. Por quê? Porque no momento que eu faço uma live dessa, para postar no YouTube, para você compartilhar nas redes sociais, independente de placa, irmãos, compartilhar aquilo que é bom.
A guerra espiritual é muito grande, porque o inimigo vai falar, você não pode compartilhar essa live, você não pode escutar o que esse irmão está trazendo aqui nessa live, você não pode ir lá e assistir os vídeos que ele faz no YouTube, justamente para quê? Para que você continue com a sua vida presa, totalmente fora dos preceitos, e você, como Jesus falou aqui, o nome de Jesus, Deus conosco. Tá entendendo, irmãos? Então Deus, ele é conosco, mas nós temos que ter alguns requisitos para que nós temos intimidade com ele. Agora, irmãos, quando a gente volta lá no livro de Gênesis lá atrás, presta muita atenção. Antes do pecado entrar no mundo, o tempo não era contado. Vocês sabiam disso? Então, antes do pecado adentrar, antes de acontecer todo esse contexto lá no livro de Gênesis, de Adão e Eva, o tempo ele não era contado. Você pega lá em Gênesis, no capítulo 4, nós vemos todo o desdobramento dos filhos de Adão, Caim e Abel. Todas as pessoas conhecem sobre essa história, desde uma criança que já tem um entendimento, até os nossos irmãos ateístas, agnósticos, de outras religiões panteístas que não acreditam literalmente no Deus Criador, no Deus do universo, o eterno, o grande Yud-Re Vav-Re, ou grande Jeová, para muitos. Então no verso 4, nós vemos ali o desdobramento, nós vemos ali Caim e Abel. Nós vemos literalmente, guerreiros, uma luta espiritual sendo travada de uma maneira sobrenatural. É o bem contra o mal. Então, do mesmo jeito que Deus ele fala através do nome de Jesus que ele seria Deus conosco, automaticamente o diabo, o nosso inimigo de nossas almas, ele não vai ficar com o braço cruzado, literalmente esperando a gente ser feliz, esperando a gente ser próspero, a gente ter uma vida abençoada. Pelo contrário, o mal também queria fazer parte da vida do ser humano, como faz parte. Porque lá no livro de João, 1 João capítulo 5, verso 19, nós sabemos que nós somos de Deus e que o mundo jaz do maligno, perfeitamente. A guerra, meus amados, literalmente ela é travada. Nesse momento que você está assistindo aqui, automaticamente o inimigo fala, não, cara, não assiste esse vídeo. Vai assistir TikTok, vai assistir outras coisas. Porque se você descobrir o mapa da mina, vai mudar a sua casa, você vai mudar a vida dos seus filhos, do seu esposo, do seu marido, todas as pessoas que estão ao seu redor. Porque você está escutando daquilo que o nome de Jesus é e faz parte na nossa vida, que é o Deus conosco. Mas, amados, aqui eu faço uma pergunta para vocês, meus queridos. Pensa comigo, uma pergunta aqui. Como nós sabemos realmente que somos de Deus? Como? Como eu e você realmente sabemos que nós somos de Deus, meus irmãos? Você já parou para pensar? Eu tenho certeza que você já deve ter parado. Pô, Carlinhos, eu sei como nós sabemos que nós somos de Deus e aquelas pessoas que não são de Deus. É fácil distinguir, certo? Mas assim, irmãos, Salmo 37, verso de número 5, aqui está o segredo do sucesso. Aqui está o segredo da vitória. Mas para muita gente é difícil, porque para a minha vida lá atrás também foi difícil. De repente você está assistindo esse vídeo e você fala, Carlinhos, está sendo difícil. Mas o segredo do sucesso está em Salmo 37, verso de número 5. Como sabemos que nós somos de Deus realmente? Quando nós deixamos Salmo 37, verso de número 5 entrar. O que fala Salmo 37, verso de número 5, pessoal? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Tá entendendo, irmãos? Lembra de quando você vai na igreja? De quando você estava ali assistindo um culto, ou participando de um ponto de pregação, ou participando de uma reunião celular, ou participando de alguns grupos de estudo, que o pastor ou alguém falou assim, quem quer aceitar Jesus aqui? Quem precisa de uma mudança de vida? Quem precisa de ser feliz? Quem precisa de ter filhos abençoados, prósperos, uma família abençoada? Vem aqui na frente ou erga sua mão aí no seu lugar para você aceitar esse Cristo e mudar a sua vida. Irmãos, eu confesso que na minha vida foi muito difícil.
Porque quando o pastor falava isso, parece que tinha algo que me travava. Parece não, tinha algo que me atrapalhava. Literalmente, da minha pessoa entregar minha vida para Jesus, que entra dentro do Salmo 37, verso de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então o diabo, o inimigo, irmãos, ele trabalhava no meu ouvido aqui falando, ó, não chegou sua hora, não é o seu momento, ainda você bebe, ainda você fuma, Deus ainda não é com você, você faz coisa errada. Então era esses tipos de julgamento que vinha na minha vida, que eu tenho certeza que também vem na sua vida e também vem nos seus pensamentos. Mas o segredo do sucesso está aqui, irmão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Mas olha o que eu estou falando, irmãos. Como é importante de nós reconhecermos que Jesus Cristo nos salvou, morreu na cruz pelos nossos pecados e como diz a temática desse tema que eu estou falando para vocês, que Deus, ele literalmente é conosco. 1 João, meus amados, no capítulo 4, versículo 15, ele fala que qualquer que confessar que Jesus é filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Quando eu entendi isso daí, galera, quando eu comecei a entender isso daí, eu falei, cara, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, literalmente, irmãos, eu não falo de boca para fora, eu falo literalmente, porque Deus, ele quer a nossa vida do jeito que nós está. Eu lembro que quando eu comecei a aceitar Jesus, quando eu comecei a vir para Cristo, comecei a deixar 1 João capítulo 5, capítulo 4, verso de número 15, qualquer um que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele. Então, literalmente, rapaziada, literalmente, mulherada, meus amigos aí, a nossa vida muda. Porque quando você ergue sua mão, você entrega sua vida para Jesus, Deus está falando assim, eu também te reconheço aqui no céu. Tá entendendo? Agora entra o detalhe, irmãos. Presta atenção, meus queridos, no que eu vou falar para vocês. Lá no livro de 1 João, no capítulo 2, versículo 23, Marcelo, Deus abençoe sua vida, viu, Marcelo? Deus abençoe, obrigado por estar aí nessa live aí, meu irmão. Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. Irmão, só que por contrapartida, no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 23, olha só como isso é importante. Qualquer que nega o Filho de Deus também não tem parte com o Pai. E aquele que confessa o Filho não tem parte com o Pai. Então, irmãos, qualquer pessoa que nega Jesus Cristo, que não aceita Jesus Cristo, você está negando o próprio Pai, meus queridos. É forte isso que eu estou falando para vocês. Porque quando você nega Jesus, o Deus conosco, você nega o Pai. Porque pensa, Deus, o Criador, ele entrega o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Será que seria justo Deus mandar o seu Filho para morrer por mim e por você? E a gente passar uma vida toda aqui fora dos preceitos bíblicos, sem entregar a vida para Jesus, sem reconhecer que Jesus é o Cristo, sem saber o Deus que é conosco. E quando a gente chegar lá no céu, a gente fala, Senhor, eu não roubei, eu não matei, eu não fiz nada de errado, como nós fôssemos perfeitos, né? Infelizmente nós não somos. Será que seria justo Deus olhar para os heróis da fé, lá para Hebreus no capítulo 11, do 32 em diante, irmãos meus e seus, que entenderam esse Deus conosco, que morreram cerrados ao meio, que foram esfacelados, que foram triturados, que foram mortos. Eu até tenho um vídeo no YouTube falando dos mártires, dos heróis da fé. Convido você para entrar no meu vídeo que está no YouTube falando dos heróis da fé. Você vai entender mais sobre esse assunto. Será que seria justo? Não é, irmãos. Não seria justo. Então, preste atenção no que o Pai fala nos nossos corações. Eu sempre costumo falar, pessoal, eu não falo que placa de igreja. Eu estou pregando, eu estou falando das coisas de Cristo. É diferente dos irmãos que falam, e aí, Carlinhos, você vê que eu nem me titulo. Eu nem poderia falar, irmão, se aqui é o pastor Carlinhos. Não, eu sou um servo de Deus. Tá entendendo, meus irmãos? Um servo de Deus. Mas é o que eu estou falando para vocês aqui. Irmãos, quando nós entramos nessa temática aqui, presta muita atenção.
O nome de Jesus, aqui no contexto de Mateus, ele fala que o nome de Jesus seria Emanuel, que significa Deus conosco, certo? Então eu quero falar algo interessantíssimo para vocês. É interessantíssimo. Olha só. A escolha dos nomes, amados, lá na época do povo hebreu, lá de trás, era algo muito importante nos tempos bíblicos. Não só nos tempos bíblicos, como nós vamos ver aqui no decorrer dessa live aqui, como é importante os nomes, né? Então, cada nome hebreu daquela época tinha um significado. E ele se tornava parte importante da vida da criança, desde o ventre da sua mãe. Então os judeus, pessoal, eles acreditavam, né, que primeiro deveriam conhecer o nome da criança, né, de uma pessoa, antes que eles pudessem conhecer literalmente a própria pessoa. Então, o nome de Jesus, Emanuel, que eu falei para vocês, que significa o quê? Deus dentro do barro. Olha só para vocês verem como o nome tem uma importância tão grande, irmãos, biblicamente falando, que quando nós pegamos desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos ali as mudanças que foram feitas nos nomes. Nós pega Abrão e passa para Abraão. Nós pega Jacó e passa para Israel. Nós pega Simão e é mudado o nome para Pedro. Nós pega Saulo para Paulo. Nós pega José para Zafenate Paneia. Nós pegamos o nome de Daniel, Beltesazar. Olha só como os nomes mudaram. Nós pegamos o nome de Ananias, que foi mudado para Sadraque. O nome de Misael, que foi mudado para Mesaque, e de Azarias, que todos nós conhecemos, que é Abednego. Carlos, um grande abraço para você, meu irmão, para toda a sua família, para os netos aí. Dá um abraço aí em todo mundo, na Marilene, todo mundo aí de Osasco, aí a nossa vizinhança aí. Beleza, meu irmão? Obrigado por você estar aí compartilhando e estar junto comigo nessa live aí. Tô com o canal lá no YouTube lá, viu? Não esqueça não lá de passar pro pessoal que tem muito vídeo legal. E o Carlos sempre assiste aí e compartilha os nossos vídeos. Então, irmãos, para vocês verem a importância muito grande que é os nomes. Tá entendendo? Então, as escrituras sagradas, irmãos, nos fala que nós teremos um novo nome. Você sabia disso? Vocês sabiam que a Bíblia Sagrada, esse manual que nós temos aqui, ó, a bússola que nós temos aqui, ela fala que eu e você vamos ter um novo nome? Você sabia disso? Olha para vocês verem como é de extrema importância. A Bíblia lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, ele diz assim, ó: se liga só, meus amigos, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Novamente eu tenho que falar para vocês, irmãos, o contexto de Apocalipse capítulo 2 em diante é um contexto totalmente diferente, né? Aqui, nós pegamos aqui o livro, as profecias de Daniel, com as profecias de Apocalipse, mas o que eu quero trazer é que nós iremos ter um novo nome. Tá entendendo, irmãos? Aí o que acontece? Você pode ver isso também, que eu e você vai ter um novo nome lá no céu, no paraíso, quando nós morarmos com Cristo. Você pode ver isso também depois lá em Isaías, capítulo 56, verso de número 5. Você pode ver também Isaías 62, verso de número 2, você pode ver também lá em Isaías 62, verso de número 15, Apocalipse 3, capítulo 12. Então você pode ver tudo isso que eu estou falando para vocês, irmãos, anota, leia, pesquise certinho, tudo isso que eu estou falando. Agora eu vou falar um negócio para você, entre nós aqui, fala a verdade. Vou fazer uma pergunta, beleza, pessoal? Gostaria que vocês fossem sinceros comigo. Você conhece alguém com o nome de Adolf Hitler? Vocês conhecem alguém com esse nome? Adolf Hitler. Agora vou fazer outra pergunta. Vocês conhecem alguém com o nome de Lúcifer de Oliveira? Vocês conhecem? Vocês conhecem, amados, alguém com o nome de Judas da Silva? Judas da Silva? Conhece? Vocês conhecem o nome de Caim Ferreira? Alguém chamado Caim Ferreira?
Por que será, irmãos? Porque ninguém dá nome de Hitler, dá nome de Lúcifer, de Judas da Silva, de Caim Ferreira. Olha só para você ver como o nome tem uma importância tão grande. Lá atrás, que nem você já tem aprendido aqui, eu só vou recapitular, o nome de Jesus é colocado como Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Então eu lembro que quando uma mulher está grávida, eu creio que a sua filha ou até mesmo a sua esposa, né, quando ficou grávida, a primeira coisa que pensa é no quê? No nome. Não é verdade? Puxa vida, hoje em dia tem até livros de nome, que você vê o significado de cada nome. Bianca é Alva, e assim sucessivamente, para procurar um nome que tem sentido, né? Porque o nome é algo muito importante, porque você não vai dar o nome para os seus filhos desses nomes que eu falei para vocês. Ninguém vai dar. Justamente porque o nome ele traz uma conotação, dependendo conforme for, muito ruim. Imagina o nome de alguma criança, Lúcifer de Oliveira, Judas da Silva, Caim Ferreira, Adolf Hitler, Stalin e daí por fora. Ninguém quer colocar. Agora, irmãos, eu vou falar algo que se eu fosse você, de verdade, você que gosta aí de obter conhecimento, você que é um amante da Bíblia, você que gosta de pregar a palavra, gosta de conhecer mais, eu vou falar algo aqui que vocês vão ficar, olha, eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar. Se vocês ouviram falar, parabéns para vocês, mas eu tenho certeza que muitos de vocês não ouviram falar. Quando eu fiquei sabendo disso, meus irmãos, eu já fui logo anotar na capa da minha Bíblia. Hoje, graças a Deus, eu tenho aqui decorado. Mas vamos lá. Irmãos, quando nós vemos os filhos de Adão e Eva, nós conhecemos sobre Caim e sobre Abel, certo? Então, depois que aconteceu tudo, a morte começou, aconteceu aquele assassinato de Caim ter matado Abel, Adão e Eva começou a gerar mais filhos, certo? Então, o que acontece? Depois, os filhos de Adão, que nós chamamos aqui dos 10 patriarcas, os 10 primeiros filhos de Adão, depois lá de Caim, foi Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Nomes difíceis, né? Aqui já está uma dica para você. Quando você tiver um filho, um neto ou for ter filho, aqui só escolha um desses nomes aí para vocês. Estão entendendo? Olha só, irmãos. Eu vou falar de novo. O Adão, ele teve depois filhos. Ele teve Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Tá entendendo, irmãos? Agora presta atenção no que eu vou te falar. Irmãos, Deus, desde quando ele começou a formar em seus pensamentos tudo aquilo que ele já ia fazer, você sabia que o nome dos 10 primeiros patriarcas, filhos de Adão, o significado de cada nome já era aquilo que Deus ia fazer? Vocês sabiam disso, irmão? Que os 10 nomes dos primeiros patriarcas, dos filhos de Adão, já estava falando de tudo aquilo que Deus ia fazer, desde Gênesis até Apocalipse? Eu vou te provar. Olha que coisa linda. Bruno, que a graça e a paz do Criador esteja com você. Obrigado de você estar aqui nessa live. Você sempre compartilha. Um beijo para sua família, para os seus filhos. Fiquei muito honrado de você ter me convidado para estar indo lá na reunião, lá na sua casa. Beleza, meus irmãos? Agora anota que essa é maravilhosa. Olha só o significado. Adão significa o homem. Sete significa posto no lugar de. Enos significa Éden caiu. Cainã, meus irmãos, significa lamentou-se. Malalael significa bendito Deus. Jered significa descerá. Enoque, o significado do seu nome significa ensinará
obediência e disciplina. Matusalém, o nome de Matusalém significa sua morte trará. E o nome de Lameque significa poder. E o nome de Noé, que é o último, significa consolo, descanso, paz e bem-estar. Agora, irmãos, olha o que eu vou falar. Eu vou ler só o significado dos nomes para você ver o que vai dar. Beleza? Preste atenção, pegue a caneta, pegue o papel, que essa, se você deixar passar, olha, eu não faria isso. Eu só vou falar o significado dos nomes aqui para você ver o que dá. O homem posto no lugar de Éden caiu, lamentou-se, bendito Deus descerá, ensinará obediência e disciplina, sua morte trará poder, consolo, descanso, paz e bem-estar. Uau! Pegou essa, meus irmãos? O nome dos 10 primeiros patriarcas dos filhos de Adão já significa tudo aquilo que Deus ia fazer, de Gênesis a Apocalipse, de tudo aquilo que ia fazer. Vou ler de novo. O homem posto no lugar de Éden caiu, lamentou-se, bendito Deus descerá, ensinará obediência e disciplina, sua morte trará poder, consolo, descanso, paz e bem-estar. Louvado seja Deus! Como é bom a gente entrar nas Escrituras Sagradas e ver esse maná que vem diretamente do céu. Tá entendendo, irmãos? Irmãos, o último a falar aqui é Noé, certo? Noé, ele tinha 500 anos naquela época e ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e a sua esposa. Irmãos, lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 2, a terra começa a se povoar. Começa a crescer de uma forma sobrenatural. Diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram mais formosas. E o que os caras fizeram? Tomaram aquelas meninas para si, para casamento. Então, de 500 anos de vida, o ser humano passa para 120 anos. Por quê? Porque começou a se misturar, começou a maldade ser generalizada, e o verso de número 5 lá de Gênesis, capítulo 6, diz que a maldade do ser humano começou a se multiplicar pela terra, e era de toda a maldade de imaginação, de pensamento, de coração, e era continuamente. E ali nós vemos todo o desdobramento do Deus conosco, o Deus que começou lá atrás, desde o Gênesis. Naquela época, era 9 bilhões de pessoas, como eu sempre falo e eu costumo frisar, para ficar bem gravado na sua memória. Se era 9 bilhões de pessoas que Deus queria ser com eles naquela época, Deus olha para a terra e vê lá 8 pessoas. Noé, sua esposa, Sem, Cã e Jafé, e suas 3 noras. Somente 8 pessoas se salvam. 8 pessoas, literalmente, reconhece, entrega sua vida e os seus caminhos para esse Deus conosco, para esse Deus que quer restaurar e salvar a tua vida. Então, lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1, meus irmãos, nós vemos uma aliança abrâmica, aliança de Deus com Abraão, Deus conosco. Deus fala para Abraão: saia do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei, e eu vou fazer você uma grande nação. Então olha o exemplo aqui, meus irmãos, de Deus conosco. Deus, quando a gente literalmente está disposto a entregar a nossa vida, a mudar o nosso conceito bíblico e conceito de vida, irmãos, quando Deus ele fala que é conosco, nós pegamos lá Velho Testamento, nós vemos Isaac, nós vemos a vida de Jacó, nós vemos a vida de Davi, nós vemos a vida de Jeremias, Ezequiel, Elias, Eliseu, Josué e vários outros, meus irmãos. Vários outros que Deus é conosco. Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Com Deus a gente não perde, tá entendendo? Agora você está perdendo muito sem Deus, sem deixar Deus cuidar da tua vida, da vida dos teus filhos, sem entregar o teu caminho para Deus. Fala para mim e para você que Ele quer ser o Deus da tua vida. Ele quer ser o Deus conosco, não só de ouvir falar,
Mas ele quer ser o Deus de compartilhar, de estar junto, de guiar os seus passos, de você ter relacionamento com ele. Então lá no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 23, o que ele fala? Que a virgem conceberá um filho e chamarão ele pelo nome, que significa Emanuel, Deus conosco. Tá entendendo, meus irmãos? Então a gente sempre sabe e temos que ter em mente que Deus ele é conosco. Mas nós sabemos que nem sempre, meus irmãos, o nome dado a uma pessoa é por causa de si. Então, mas pode ser dado por um evento, por uma situação que o povo estava vivendo também naquele momento. Então fica mais fácil a gente compreender Mateus capítulo 1, versículo 23, onde Jesus ele foi chamado de Emanuel e Deus conosco. Agora, irmãos, só para vocês entenderem, eu gosto sempre de contextualizar. Por isso que alguns irmãos... Acabei derrubando aqui, meus irmãos. Meu Deus, bati no fio aqui, mas vamos lá. Voltou. Misericórdia, meu Deus. Se fosse um cara religioso, eu ia falar que foi o diabo que derrubou. Mas não, irmãos, vamos lá, voltar aqui. Depois dessa, vou até tomar uma água. Irmãos, eu sempre costumo falar... eu gosto sempre de contextualizar. Por isso que alguns irmãos me falam, e eu louvo a Deus por isso, porque Provérbios 15:33 fala que diante da honra vai a humildade. E é legal você explicar, e alguns irmãos, tanto senhoras, tanto pessoas, falam, puxa vida, Carlinhos, puxa vida, é bem entendível o que você está falando, não fica trazendo palavras mais difíceis, né? Porque a gente tem textos mais difíceis, para a gente entender, com termos técnicos mais diferenciados, mas isso não é o que eu quero trazer aqui. Então, irmãos, quando no livro de Mateus, capítulo 1, 23, versículo 23, eu vou tentar contextualizar aqui para a gente entender também. Primeiramente, irmãos, que a gente tem que ter em mente é que nós temos que relembrar a situação de Israel, tá? Eu não posso pegar um versículo isolado e usar ele como base daquilo que eu acho e daquilo que eu penso. Isso é o mal de muitas pessoas. As pessoas esquecem que tem algo cultural, algo sobre leis, geográfico, um monte de coisa quando a gente entra dentro do texto, né? Então, primeiramente, irmãos, quando nós vemos esse texto de Mateus capítulo 1, 23, nós temos que entender qual era a situação de Israel. Deus estava um bom tempo sem falar e sem manifestar com o povo lá naquela época, né? Então, aproximadamente, meus irmãos, 5 séculos se passaram desde que ele se manifestou por meio lá dos seus profetas, como por exemplo lá no livro de Daniel, o livro lá de Jeremias. Então, por causa dessas inúmeras transgressões da lei lá atrás de Deus, o povo se distanciou e quebrou aquela aliança que havia feito com ele, que havia feito com Deus de Israel. Então Deus removeu as suas bênçãos e a sua proteção lá do povo, né? E deixou ele ser entregue nas mãos dos ímpios. Então, o que acontece? O povo hebreu foi levado cativeiro, ainda assim passando por um período de cativeiro, os caras permaneceram sobre o domínio romano lá de trás, né? Lá na época de Jesus, que estava sobre o domínio de Roma. Então, nesse contexto de Mateus capítulo 1 inteiro até o versículo 23, que é essa temática que eu falei, tudo estava indicando, pessoal, que Deus poderia ter abandonado, né, eles, no conceito deles, sem contar o fato que já se passavam ali 4.000 anos desde a queda à lei de Adão. Então, Deus, para eles achavam que Deus tinha esquecido eles, né? Então não teria Deus esquecido da salvação deles, que Deus prometeu a Adão e todos os demais profetas do Deus conosco, que Deus estaria com ele. Então, por que Deus estava em silêncio lá por tanto tempo? Deus ficou bastante tempo em silêncio lá naquele momento. Entendeu, irmãos? Então, o que acontece? Para mim estar encerrando aqui, para não ficar muito extenso esse vídeo que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, a gente temos que entender, irmãos, que há todo um texto, há todo um contexto geográfico, histórico, político, militar, né? O que está querendo dizer, quais são as leis que tinha naquela época, as leis que estavam em vigor, as tradições, enfim, tem muita coisa. Mas uma coisa que eu quero que você fique na sua mente, meus irmãos, que você coloque na sua mente, que Deus ele é comigo, ele é com você.
Deus, ele é na minha vida e ele é na tua vida. Ontem eu estava ali ministrando uma palavra na igreja ali, Assembleia de Deus, de alguns irmãos que me convidaram para estar trazendo uma ministração ali. E eu disse para ele, fiz uma pergunta. Lá em João 15:16 fala que não foi vós que me escolheu, mas eu vos escolhi. Eu quem? Deus, o Espírito Santo, Jesus nos escolheu. Então, é que eu digo para vocês, irmãos, Deus, ele escolhe errado? Deus, literalmente, ele não nos escolhe errado. Então, se ele te escolheu, ele escolheu, literalmente, meus irmãos, a pessoa certa. Deus, ele te escolheu porque ele tem um propósito para realizar, literalmente, na sua vida. Ele tem algo para fazer, não só na sua vida, como na vida de várias outras pessoas aí, literalmente, da sua residência, da sua casa. Então Deus, ele quer fazer isso. Deus, ele quer se manifestar como Deus que é comigo, que é com você. Então, irmãos, nós não podemos perder tempo, sabe, deixando as coisas que o Pai colocou em nossas vidas. Porque Deus, ele nos escolheu desde o ventre de nossa mãe. Desde o ventre da nossa mãe, Deus, ele já nos escolheu. E escolheu você também. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque a gente sabe, irmãos, a coisa mais gostosa que tem é você entender, literalmente, que nós somos pessoas separadas. Por que ele diz lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso número 9? Ele fala assim, vocês, nós, são gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquelas pessoas que me conheceram lá atrás sabiam e sabem todo o processo que eu andei nas trevas. E Deus tira, fala para mim que eu e você somos gerações eleitas, que Deus nos tira das trevas e traz para a luz. Mas a vida é feita de escolhas, tá, meus irmãos? Você escolhe o caminho que você deve andar. Se sua vida está feliz assim, se está tudo bacana, seus filhos, a sua casa, o seu trabalho, se está tudo bem, louvado seja Deus por isso. Está entendendo, irmãos? Só que a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 22, versículo 14, fala que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Está entendendo, irmãos? Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, antes de formá-lo do ventre eu já escolhi. Antes de você nascer, eu já separei e designei você para profeta das nações. Então, irmãos, eu quero encerrar aqui literalmente, falando para você fazer uma reflexão literalmente de como está a sua vida, irmãos. Será que está bacana? Será que você pode falar desse Deus conosco? Será que você pode falar, puxa Carlinhos, cara, eu preciso entregar minha vida para Jesus, eu preciso mudar a minha vida. Porque, irmãos, a Bíblia fala o que será ruim, meus irmãos. Literalmente, é a segunda morte. Tá entendendo, irmãos? Essa daí é a pior morte que tem. Não é a primeira morte. O ruim, literalmente, é a segunda morte. Porque a primeira morte, meus irmãos, nós sabemos que isso vai acontecer. Quando Cristo chamar ali a nossa vida, literalmente, lá em Apocalipse capítulo 2, no versículo 11, né? Literalmente, irmãos, ele fala assim para nós, aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor de modo nenhum sofrerá a segunda morte. Está entendendo, meus irmãos? Então, reflita um pouco, pense um pouco, literalmente, meus irmãos, se vale a pena você estar vivendo essa vida que você está vivendo. Porque o que Cristo tem para fazer é melhor. O que o Pai tem falado é bem melhor. Então, irmãos, que essa palavra fique no seu coração. Que você possa refletir, imaginar e que você possa entregar sua vida para Cristo. Porque eu tenho certeza que Ele vai mudar a sua história, como mudou a minha história. E eu falo para vocês, irmãos, é bom. Quem provou da água da vida, meus irmãos aí que estão ouvindo, que está aí na live, vocês vão entender que o negócio é bom. É gostoso demais. Beleza, irmãos? Então, final de semana abençoado. Que a graça e a paz e as doces consolações do Espírito Santo estejam no seu coração.
que literalmente você possa ser um instrumento usado na mão dele e que literalmente você possa ser feliz. Venha para a luz, irmãos, que é muito bom. Beleza? E não se esqueça, se inscreva no meu canal lá, Carlinhos, PR Carlinhos Oliveira, Pastor Carlinhos Oliveira. Entre lá, se inscreva, porque sempre tem vídeos bacanas aí. Te agradeço vocês todos que compartilharam, que permaneceram conosco aqui nesse vídeo, que estão compartilhando, que estão falando, Carlinhos, bacana, valeu. Beleza, meus irmãos? Tamo junto. Novamente eu agradeço a todos vocês. Que a graça e a paz do Criador esteja sempre contigo. Valeu! Deus o abençoe. Qualquer coisa, chama nós no zap. Valeu!